E a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, os nossos primeiros recadinhos. Duvido vocês saberem qual é. Desligar os celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então, não deixar desligado, nem no Vibracol, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas, né? E nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder nos ajudar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Metade, um item. Cada um dentro da sua possibilidade. O que puder nos ajudar, nós agradecemos. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a nossa livraria. Eles orientam como fazer a doação, e essa doação vai ser direcionada para assistência social, comprar aqueles alimentos que nós precisamos. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faça uma prece para aqueles que possam, continuem nos ajudando, né, para que a gente, mais um mês, cumpra a nossa meta de atender todas essas famílias. E para essas famílias também, nós estamos pedindo ajuda para montar kits de higiene pessoal para as famílias. Escovas de dente, cremes dentais, sabonetes, shampoos. Então está passando lá no supermercado, precisa comprar tudo. Ah, vou comprar um shampoo, uma pasta de dente, uma escova de dente. Traz, deixa aqui na nossa livraria, que aí cada um vai trazendo um pouquinho, e o nosso pessoal da evangelização, né, que cuida das crianças, vão montar os kits e entregar para essas famílias. Tá ok? E a nossa casa também oferece o curso de evangelização infanto-juvenil, que é para as crianças de 0 a 16 anos. E esse curso, né, vai começar aos domingos, começa dia 9 de março. Então, a evangelização infanto-juvenil. Para quem quer conhecer a doutrina espírita de uma forma rápida, nós temos o Ciclo Básico de Espiritismo, que é um curso básico de 4 meses, e vai começar também 8 de março, num sábado, e vai ter também as terças-feiras, início dia 11 de março. Maiores detalhes lá na nossa livraria. E como hoje é sexta-feira, nós não somos de ferro, né? O pessoal aqui da casa preparou para nós baião de 2. Então, quem quiser garantir a janta, eu já garanti o almoço de amanhã, só passar ali na lanchonete e já pode levar para casa um baião de 2, com certeza estará delicioso, né? E você que está em casa, só dá uma passadinha aqui, retira e leva. Hoje, com muita alegria, quem vai conversar conosco é o Caio, trabalhador aqui da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, Evangelho, a prece inicial, e a Tânia, vibrações gerais, vibração dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Batelli, através do espírito Irmão José. Convivência familiar. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Título, A Paciência. Eu estou precisando ouvir. Ouvi ontem, vou ouvir hoje de novo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos.
Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho de evangelho, vibrações e passes das sextas-feiras, rogamos que ilumine a todos nós, para que tenhamos ouvidos para ouvir e entender os ensinamentos que nosso querido Caio irá passar para nós. E ao sairmos daqui, possamos colocar em prática esses ensinamentos. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui na Casa de Paz e Amor, essa casa bendita que nos recebe de braços abertos e onde as energias são sempre muito positivas. E hoje nós vamos falar sobre a vida, as vidas da Joana de Ângeles, não é? Biografia desse espírito maravilhoso que é a Joana de Ângeles, não é? Joana de Ângeles ficou conhecida entre nós espíritas, além de suas obras, por ser a mentora espiritual do médium Divaldo Franco. Ela é nós vamos ver, uma das mentoras dos espíritos que trabalham com o Divaldo. Então, eu acho que a gente não precisa se alongar muito, mas é importante então falar sobre o Divaldo, já que ela é a mentora dele. Então, quem é Divaldo Franco? Acho que a maioria conhece, mas Divaldo é um dos maiores médiuns espíritas que tivemos contato aqui no Brasil, junto com Chico Xavier, os dois maiores representantes da espiritualidade encarnada, não é? Que são aqueles espíritos que reencarnam com uma missão muito específica ligada ao espiritismo. Eles têm a vida inteira dedicada à bondade, à caridade, a se doar pelos demais. Não é? Eles não constituem família, não é? Eles têm uma dedicação extremada aos trabalhos espirituais. E o Divaldo, ainda aos seus 96 anos, com todas as dificuldades materiais que ele tem de saúde ainda, mas trabalhando e constantemente presente, publicando livros lá na Mansão do Caminho. E o Divaldo, por ter essa missão, não é? Já um espírito que ao reencarnar, ele tem desde a infância a comunicação com os espíritos muito próxima. Ele fala com os espíritos da mesma forma que nós estamos aqui conversando. No começo da sua caminhada, ele tinha dificuldade de identificar no que era um espírito, que era um encarnado. E ele, na sua juventude, uma família, nasceu na Bahia, no interior da Bahia, na sua juventude, um dos seus irmãos mais velhos desencarna muito cedo, e ele é acometido por uma dor muito grande, uma doença, ele fica acamado, não consegue se levantar, mexer as pernas, os médicos não encontram nada que possa resolver, até que um amigo da família leva uma médium espírita para conversar com ele, ela entende que o que ele tinha era um problema espiritual, ele toma então contato com o espiritismo, começa esse contato, existe ali um conflito interior, até que ele se muda para Salvador, onde ele passa num concurso público, começa a exercer sua vida material através do trabalho, e começa o contato com o espiritismo. Essa senhora que o acompanha no início da caminhada, Dona Ana Ribeiro Borges, não é, que acompanha ele. E ele, em 1952, ele funda lá em Salvador a Mansão do Caminho, junto com um companheiro encarnado dele também, Nilson de Souza Pereira, conhecido como Tio Nilson, já desencarnado, não é? E que começou como centro espírita muito pequenininho e se tornou, não é, um dos maiores também
centros do país, com orfanato, com publicação de livros, com trabalhos espirituais, educacionais, e é então uma casa bendita de luz na Bahia. Não é? E aí nós vamos ver que Joana de Ângeles fica sendo conhecida na fase em que ela começa a trabalhar com o Divaldo, como sua mentora. Não é? Mas no início dos exercícios mediúnicos do Divaldo, ele não era acompanhado por Joana de Ângeles. Ele era acompanhado por um espírito que se identificava como Manuel da Silva. Aquele pequeno grupo que começa na casa da Dona Ana a fazer os trabalhos espirituais, era dirigido espiritualmente por esse mentor chamado Manuel da Silva. E em 1945, através já da psicofonia do Divaldo, uma psicofonia quando um médium espírita traz a comunicação de um desencarnado. Então ele traz a comunicação desse mentor Manuel da Silva, que avisa que ele precisava reencarnar, que ele ia deixar o grupo, deixar a mentoria de Divaldo, porque ele iria reencarnar. E que o Divaldo e o grupo seria dirigido por um espírito amigo. A identificação apenas essa, como um espírito amigo. E chega esse espírito amigo, e o Divaldo relata, não é, nesses primeiros contatos com esse novo mentor, ele não conseguia ter uma visão, apesar dele ter essa facilidade de comunicação com os espíritos, ele não tinha visão desse mentor. Era um espírito amigo, se comunicava com ele, e ele tem todo um período de adaptação. O Divaldo diz que o começo não foi fácil. Essa readaptação do Manuel da Silva para esse espírito amigo que passa a dirigir os trabalhos do grupo e a trabalhar mais diretamente com o Divaldo agora na sua preparação para o trabalho que ele teria como médium dali em diante, a partir de 1945. Não é? E ele começa com esse trabalho, não é? E toda vez que ele questiona esse espírito, ele simplesmente fala para ele: eu sou apenas um espírito amigo. Você não precisa de um nome. Não é? Mas o Divaldo nunca se conformou com essa questão. Né? E ele começa a psicografar mensagens desse espírito amigo em 1949. Uma psicografia de treinamento. Não é? Porque ele fica 5 anos psicografando, e depois desses 5 anos, esse espírito amigo fala para ele: olha, você tem tudo guardado aí? Psicografou bastante, tem tudo guardado. O Divaldo fica todo animado, fala: tenho, nós vamos publicar? Ela falou: não, joga tudo fora. Agora você está pronto para começar. Nós vamos começar agora. E é em 1954 que o Divaldo recebe a orientação do espírito amigo para encaminhar a primeira mensagem psicografada para que fosse publicada na revista O Reformador, né, um jornalzinho espírita, que a FEB publica desde sua fundação até hoje. Não é hoje em formato digital, mas O Reformador, um jornal de grande mensagem. A primeira mensagem do espírito amigo, pela psicografia de Divaldo, em 1954. Nessa época, Divaldo já estava mais bem acostumado com esse espírito. Vocês vejam que nós estamos falando de 9 anos, né, até a publicação da primeira mensagem. 9 anos de trabalho com esse mentor espírito amigo. Mas o Divaldo ainda ficava muito triste, porque ele queria saber o nome do mentor. Porque ele dizia que todo mundo sabia o nome do seu mentor e ele não sabia o nome. Né? E ele estava triste, questionava, e sempre um espírito amigo, até um dia que ele está lá em 1956, está triste, e aí o mentor pergunta: por que você está triste, filho? E ele fala: porque eu não sei o nome do meu mentor. E esse espírito amigo fala para ele: mas Divaldo, o seu mentor é Jesus, e ele é o mentor de todos nós. E Divaldo diz assim, né? Mas é exatamente, Jesus é o mentor de todos. Eu não quero de todos, eu quero um só para mim. E o Espírito reforça, fala para ele, né? Divaldo, fica com Jesus, que é melhor. Divaldo diz: não, mas eu quero o meu e quero um nome. E aí então que esse Espírito amigo se apresenta na forma que nós conhecemos como de Joana, e diz a ele: olha, na minha última encarnação, eu tive a experiência encarnada num corpo feminino. E meu nome era Joana. E aí Divaldo fala: mas só Joana? Eu quero um sobrenome. E ele era muito, né, contundente nessa relação. E aí então que Joana fala para ele: tá bem, Divaldo, Joana de Ângeles. E ele ainda insiste: mas esse era seu nome ou é um pseudônimo? Ela fala: Divaldo, Joana de Ângeles. E aí ele toma Joana de Ângeles. Então é a partir de 1956 que Joana se materializa para ele
de forma como nós a conhecemos, na forma, né, da sua última encarnação aqui na Terra, a forma que ela mantém no plano espiritual, e com essa identificação de Joana de Ângeles. Né, ele se identifica a ele assim. Não é? Isso já traz para nós, uma lição inicial, que quanto mais evoluído o espírito, menos ele precisa de identificação, de glórias, de trazer a ele, não é, os méritos daquilo que ele faz. Então, Joana de Ângeles só se identificou para o Divaldo após 11 anos de trabalho com ele, depois de muita insistência dele, não é, e sem a menor necessidade. Ela sempre se identificou como um espírito amigo, e sempre colocou todos os méritos, não é, e dizia que toda a orientação era de Jesus. Não é? Então, isso serve para nós, muitas vezes, que a gente quer ficar sabendo detalhes. Né? Puxa vida, agora eu sou espírita, quem será que eu fui na última encarnação? Né? Então a gente pode esquecer isso. Né? Se a gente quer progredir, evoluir, não é? Vamos manter a humildade, que é o que nos ensinam os espíritos superiores. Mas aí ele passa, né, Divaldo passa a ter uma visão mais clara de Joana. Joana conversa com ele constantemente, acompanha o Divaldo, o orienta. Há diversas passagens, né, de que Joana vai aconselhando, comentando, conversando com ele. Mas é a partir daí que eles começam, então, uma série de publicações. Não é? E Divaldo psicografou mais de 450 obras também, né? Mas de Joana de Ângeles, o site da FEB coloca como 60 obras, nós vamos achar em alguns locais 70, 58, porque alguns dos livros dela publicam-se em coletâneas, outros divididos, então esse número também, né, acredito que é o que menos importa a ela, né? Mas oficialmente na FEB, 60 obras que ele publica através da psicografia de Joana de Ângeles. São sempre todos livros maravilhosos, as mensagens de Joana são sempre muito emocionantes, são muito profundas. Não é? Eu até tenho, por exemplo, um amigo meu que não conhecia o Espiritismo e pediu para de vez em quando encaminhar umas mensagens para ele. Eu encaminhava mensagens de Emmanuel, mensagens de André Luiz. Quando eu encaminhava a mensagem de Joana, ele dizia: nossa, essa é tão bonita, essa me tocou tão profundamente, sem saber de quem era o autor da mensagem. Né? Ela realmente tem essa sobriedade, essa sensibilidade, né, das mulheres, de um espírito de muita luz como ela. E ela ficou muito famosa no meio espírita por escrever, junto com o Divaldo, a conhecida série psicológica. Não é? Então, são 16 dessas 60 obras, são conhecidas como a série psicológica, onde ela trata das questões que nos atinem ao dia a dia, ao convívio familiar. Não é? Nas palavras do próprio Divaldo, ele diz o seguinte, né? Que a série psicológica de Joana de Ângeles constitui verdadeira fonte de propostas de conduta e de relacionamento, proporcionando um estado de bem-estar e saúde emocional, preparando o indivíduo para o enfrentamento dos conflitos da alma, com os quais a criatura humana pode se defrontar ao longo de sua jornada evolutiva. Então, ela é uma série muito estudada em diversos cursos, em todas as casas espíritas, a série psicológica de Joana de Ângeles. E, a partir dessa identificação em 1959, com esse convívio mais próximo do Divaldo com ela começa a revelar ao Divaldo algumas de suas encarnações anteriores. Então, quando a gente estuda a biografia de Joana de Ângeles, nós temos esse privilégio de saber quem ela foi antes de ser Joana de Ângeles no plano espiritual. E a primeira revelação que ela faz ao Divaldo é no ano de 1969, quando o Divaldo dava uma palestra no México, num congresso pan-americano de espiritismo. Hoje em dia, até pela idade, né, o Divaldo viaja menos, mas o Divaldo já deu palestras espíritas em mais de 170 países. Ele foi um grande divulgador do espiritismo no mundo. Né? E lá, após a palestra, Joana pede para que o Divaldo visite uma igrejinha e um convento. E ao chegar lá nessa igrejinha, nesse convento, ela revela a ele e ao Nilson, que o acompanhava, né, o tio Nilson, não é, que ela foi Soror Joana Inês de la Cruz, antes, esse é o nome dela como religiosa, e antes de ser, adotar esse nome, né, na sua conversão, ela, nome de batismo, Juana de Asbage. Não é? O Divaldo conversa com a pessoa que o recepcionava lá e descobre
que essa Soror Juana Inês, né, Juana Inês, ela foi uma poetisa muito famosa no século XVII, tem inclusive uma nota da moeda mexicana, né, do peso mexicano, que tem a foto desta irmã, e ela teve uma obra de muita bondade, muita caridade, que se estendeu até os dias atuais. Seguindo nas viagens de Divaldo, em 1972, ela revela ao Divaldo que sua última encarnação na Terra foi na Bahia, como, né, a Soror, como a Joana Angélica, né? Por isso que acho que ela usa o nome Joana de Ângeles, né? Como irmã Joana Angélica, no ano de 1761. Então, o último ano dela encarnado foi já há mais de quase aí 300 anos, 270 anos. Não é? Então, foi a última encarnação dela. Ela nasceu filha de uma família abastada na Bahia, mas foi também uma mulher muito caridosa, que se dedicou à ordem dos franciscanos, aos 21 anos, quando ela ingressa no convento da Lapa, lá em Salvador. E aí ela adota o nome Soror Joana Angélica de Jesus. E desencarna nesse mesmo convento aos 60 anos, em 1822. Não é? A golpes de baioneta. Ela morre, né, quando ela resiste à invasão do exército português nas lutas pela independência, quando eles invadem o convento, e ela morre a golpe de baionetas na Guerra da Independência. Como cristã, nós vamos ver que ela teve diversos desencarnes difíceis em nome de Jesus. E talvez um muito marcante, perdão, aqui tem um erro de digitação, né? Tá aí, seria 1978. Em 1978, Divaldo viaja a Roma para mais uma palestra, e aí lá em Roma também, mais uma vez após a palestra, ela convida o Divaldo e o Nilson para ir até o Coliseu. E lá no Coliseu, que ela gostaria de visitar o Coliseu, ela conta a eles que uma das encarnações dela, muito marcante para a vida dela, foi quando ela foi Joana, esposa de Cusa, conhecida como Joana de Cusa. Cusa era um grande político romano, responsável pela residência de Herodes Antipas. Ele tinha um alto cargo e tinha uma influência muito grande na época do Cristo. E ela se converteu como esposa dele ao cristianismo, e ela morreu no Coliseu, não é? como um cristão flagelado, ela e seu filhinho de colo, e mais 500 cristãos que estavam lá. Foram todos mortos em nome do cristianismo, e ela diz que ela guardava essa encarnação com muito amor, e trazia a ela, né, recordações de muita emoção, porque ela se entregou, ela e o filho, em nome de Jesus. E, na sequência, em uma nova visita à Itália, 3 anos depois, ela pede a Divaldo que eles visitem o lar de Francisco de Assis, na cidade de Assis, na Itália, cidade de Francisco. Não é? E lá, ela pede ao Divaldo para visitar a casa de Francisco, a igreja de Francisco, e depois ela pede para ir ao convento de Clara de Assis, né, conhecida na igreja católica como Santa Clara, que foi a irmã de caridade que viveu mais próximo de Francisco de Assis e conviveu durante todo o período com Francisco de Assis, vindo a sobrevivê-lo, né, na encarnação. E no momento que eles estão lá no convento de Clara de Assis, ela psicografa uma mensagem que está a mensagem chama Êmulo de Jesus, que se encontra no livro A Serviço do Espiritismo. Foi psicografado por Divaldo nessa viagem, em 1981, lá no lar de Francisco de Assis, e quando ele visita a igreja, o convento de Clara de Assis, chega uma irmã para recebê-los, e ela fala para o Divaldo, para ele conversar com ela, fala uma frase em italiano. O Divaldo não fala italiano, e ele fala essa frase para a irmã. Essa irmã pega o Divaldo e o Nilson e os leva até onde está lá Clara de Assis sepultada. Não é? E ao chegar lá, Divaldo tem a visão de Clara de Assis, no mortuário. Ele olha para Clara de Assis, olha para Joana, e ele fala, é você. E ela não responde, ela só sorri. Não é? Mais um exemplo de humildade.
E aí Divaldo nos revela que ela foi, então, Clara de Assis, uma das encarnações. E aí por isso que, né, claro que a gente tem que fazer uma digressão histórica. Eu estou falando aqui, eu trouxe as vidas dela na ordem que ela revelou por Divaldo. Mas a gente viu, né, que a última encarnação dela aqui na Terra, na Bahia, ela foi uma irmã franciscana. Então, desde essa encarnação como Clara de Assis, ela já teve, claro, né, uma missão muito grande de encarnar ao lado de Francisco de Assis, não é, e de, com ele, desenvolver uma obra de caridade. E até hoje nós vamos ver que ela é muito ligada a Francisco de Assis. Não é? Ela tem como mentor dela Francisco de Assis. Então, Divaldo nos revela que ela viveu, não é, no século XIII, né, de 1194 a 1253, lá junto com Francisco de Assis. Essa foto que nós vemos é de Clara de Assis, é uma foto, né, uma imagem, né, não é uma foto, né, não existia fotografia, mas é uma pintura de Clara de Assis, e nós vemos a semelhança de Clara de Assis e de Joana de Ângeles. Não é? Então, nós vemos que ela tem essa mesma semelhança física em suas encarnações. A pintura ao lado, a representação de Francisco de Assis, né, o pobre de Assis. Então, com isso, nós vemos essas diversas encarnações de Joana de Ângeles, já como espírito de muita luz, desde a encarnação como Joana de Cusa, onde ela se oferece, não é? Quando se pedia àquele que se convertia ao cristianismo, o sacrifício maior, que era, em nome de Jesus, entregar a sua vida. E mais que isso, né, entregar a vida de seu filho. Então imagine, né, você não negar a sua crença em Jesus, do seu filho, sabendo que aquilo implicaria na sua morte e na morte de seu filho. Desacompanhada pelo marido. É bom que se saiba que Joana de Cusa, não é, quando ela se converteu ao cristianismo, foi abandonada pelo marido que não se converteu. Ele preferiu entregar a esposa e o filho à morte. Então, essa é uma prova, né, de que os cristãos primeiros eram muito exigidos. Não é? De nós, hoje, somos muito pouco exigidos. Não é? O que os espíritos superiores nos pedem é que nós apenas façamos a reforma íntima. Mas os primeiros cristãos tinham uma missão muito grande. E Joana, exemplarmente em todas as suas encarnações, não é, teve uma presença e uma vivência muito grande na Terra, comprovando a evolução espiritual que ela tem, não só no plano espiritual, mas mostrando que, quando trazida à prova na convivência na Terra, ela soube vivenciar aqueles méritos que ela angariou no plano espiritual, sem nenhuma falha. Então, ela foi um espírito elevadíssimo nas suas encarnações, demorou, como nós vemos aí, né, 13 anos para se identificar para o Divaldo o nome, e depois levou outros 20 anos para contar as suas encarnações anteriores, e talvez, encarnação em que ela mais reconhecida, que é como Clara de Assis, ela se recusou a assumir, né, que ela foi Clara de Assis. Ela só sorriu à pergunta de Divaldo. Não é? E depois autorizou que ele divulgasse essa informação. Todas essas informações são divulgadas por Divaldo e estão num livro que Divaldo escreveu sobre Joana de Assis. Né? Divaldo escreveu um livro sobre Joana de Assis. Né? Então, ele revela, né, a revelação de que ela foi Joana de Assis está no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas-Schubert. Né? Sueli Caldas-Schubert, que também é uma grande médium, que publicou obras maravilhosas sobre o estudo do espiritismo. Né? E ele nos conta dessa encarnação dela. Após a encarnação de Joana de Ângeles, após a última encarnação na Terra, nós vimos lá, né, que ela desencarna em 1761, ela é chamada a participar do grupo de espíritos que vão preparar o espiritismo, que vão trazer à Terra o Consolador prometido. Então, ela trabalha na equipe de espíritos que trouxe o espiritismo através de Kardec, com 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, identificadas como um espírito amigo. Então, se a gente folhear o Evangelho, nós não vamos achar nenhuma mensagem como Joana de Ângeles, Joana de Cusa, Clara de Assis, porque ela se identifica humildemente como um espírito amigo. A mensagem que foi lida hoje, no início do trabalho, é uma das 2 que ela entregou ao Evangelho. A paciência, né, no capítulo 9, escrita lá, Avre, 1863, um espírito amigo, Joana de Ângeles. Então, ela nos trouxe 2 mensagens no Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? A primeira que foi lida hoje, né, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, item 7, a paciência. E a segunda está no capítulo 13,
Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 15, dar-se-á aquele que tem, né, em 1861, na cidade de Bordeaux. Né? Então, nessas duas mensagens, nós vamos reconhecer o mesmo estilo de texto, a mesma bondade que nós reconhecemos nos livros e nas mensagens de Joana, psicografadas por Divaldo. Como sua mais nova missão no plano espiritual, após ela concluir o trabalho da revelação do Espiritismo, ela vivia no plano espiritual, numa colônia muito bela, e ela decide trazer uma cópia, ainda que infiel, dessa colônia à Terra. E ela vai pedir a autorização de Francisco de Assis para seguir com essa obra. E ele autoriza, diz que iria ajudá-la, iria apoiá-la, não é? E é aí, então, que é programado, no século XIX, 100 anos antes, a constituição da Mansão do Caminho. Então, a Mansão do Caminho, o centro espírita onde hoje Divaldo Franco trabalha, o Nilson trabalhou durante toda a sua encarnação e trabalha lá desencarnado, ele vem, foi projetado e construído no plano espiritual por Joana de Ângeles, com apoio e mentoria de Francisco de Assis. Então, por isso que é também um centro assim, tão maravilhoso, com uma energia tão boa. Não é? E naquele livro, O Semeador de Estrelas, a Sueli Calda Schubert nos traz a mensagem do Divaldo, dizendo que ainda hoje Joana de Ângeles tem encontros de meia hora com Francisco de Assis, para que ela possa orientá-la nas questões mais complexas. Então, Joana ainda é apoiada e mentoreada, né, por Francisco de Assis. A Mansão do Caminho, ela é maravilhosa. A única condição que Francisco de Assis colocou, ele falou que ele apoiaria, autorizaria a obra e apoiaria, desde que na comunidade jamais fosse olvidado o amor aos infelizes do mundo, ou negada a caridade aos filhos do Calvário. Então, essa demonstrando a sua elevação espiritual e aquele espírito, né, de dedicação que ele trouxe a todos nós. Né? Então, para concluir aqui a nossa mensagem, eu falei, a vida de Joana de Ângeles é muito maior, muito mais complexa. Isso aqui é um resuminho do resuminho que a gente tem no livro que Divaldo escreveu para ela, em todas as informações que nós encontramos nos outros livros, mas que serve para que a gente tenha essa inspiração desses espíritos maravilhosos. Né? E eu trouxe para a gente fechar aqui uma frase da Bíblia, né, do livro de Provérbios, que diz que o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Qual a nossa forma de andar com esses espíritos maravilhosos, como Joana de Ângeles? Não é? Através da leitura, dos bons pensamentos, das boas palavras. Então, a vida de Joana de Ângeles serve para nos inspirar a tentar estar com ela, nos aproximar dela, aproximar a nossa vida do que é a vida do Divaldo e de que seremos um dia, né, elevados como ela, através da leitura dos seus livros, do Evangelho, e tirar de tudo que ela nos passa essas lições de bondade, de caridade e, acima de tudo, né, acho que a maior lição que nos deixa Joana, da humildade, que só se identificou a muito custo, né, e muito contrariada para que ela não deixasse Divaldo infeliz. E que trabalha incessantemente, mesmo no plano espiritual, sem mais a necessidade de encarnação no plano terreno. Muito obrigado a todos. Que pena, foi tão rápido, né? A gente ficaria aqui ouvindo histórias verdadeiras. Obrigado, Caio. O carinho desse menino, trazendo essa mensagem tão linda. E quem já foi ao Museu do Ipiranga, se você lembrar, ou se for, ainda não foi, lá está retratado ao lado de Tiradentes, no grande salão em homenagem aos mártires, Joana Angélica, desenhada à direita, e à esquerda, o Tiradentes. Porque ela, lá na Bahia, né, como o Caio tão bem falou, morreu para defender as freiras do convento que ela presidia. É muito bom ouvir isso, nos estimula a querermos ser um pouquinho melhores. E é assim, agradecidos, que eu convido a todos para a segunda parte do nosso trabalho. Se você puder, feche os seus olhos para melhor se concentrar nesse ambiente que foi previamente preparado para nós e que foi amplificado enquanto o Caio nos passava a mensagem hoje desse espírito luminar
que nos envolveu a todos. Sua equipe aqui está conosco, trabalhando individualmente em nós, para nos estimular às grandes conquistas espirituais. Que nesse momento possamos juntos, antes de receber o passe, dividir um pouco desse clima espiritual tão gratificante que estamos envolvidos, pela paz do mundo. Aonde houver uma lágrima, um sofrimento, que mãos amigas possam chegar, acolher, socorrer, amparar, esclarecer. E nós, onde quer que os nossos passos nos levem, que tenhamos um olho de ver onde existe a dor, onde existe a necessidade, e às vezes basta um simples sorriso, um cumprimento, um olhar, porque muitas pessoas vagueiam por aí, desapercebidas do mundo, pessoas que não são enxergadas nem na família, nem na sociedade. Precisam de um apoio, de uma prece, de um olhar compassivo. Vamos pedir agora para a nossa família consanguínea, que nesse momento você se lembre do seu lar, dos seus queridos, envolva o ambiente familiar, na paz, na harmonia, de maneira que durante toda a semana possamos, através das nossas orações, seja no início do dia ou no fechar da noite, ao dormir, que nós possamos orar em agradecimento e rogando proteção. Por fim, pedimos por nós mesmos, que sejamos perseverantes no bem, que não percamos, como disse, nenhuma oportunidade de servir no bem, em nossa própria direção, trabalhando o auto-amor, a auto-renovação e ajudando aqueles que estiverem ao nosso lado. Muitas vezes nós somos o anjo que Deus colocará para salvar, ajudar alguém em desespero. Não nos esqueçamos disso. Agora sim, junto com o médium que se preparou, amorosamente estará à nossa disposição. Continue de olhos fechados para você se concentrar melhor. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias. Essas energias são espirituais. O médium é o intermediário. O seu anjo da guarda vai inspirá-lo a cuidar de ti, naquilo que você mais esteja procurando hoje. Peça a Jesus. É como se ele dissesse: eu estou aqui, meu filho. O que queres que eu faça? Peça algo, porque ele mesmo nos disse: pedis e obtereis. Batei e abre-se-vos-á. Nós vamos pedir e aguardar que no tempo certo, tudo aquilo de que precisamos chegará. Não tenhamos dúvidas. Para não nos distrairmos, vamos juntos mentalizar que uma luz branca brilhante, que vem das esferas espirituais superiores, do alto, do Altíssimo, vem como um foco de luz e te envolve da cabeça aos pés. Penetra pelo topo da sua cabeça, vem escorregando pela nuca, pela parte frontal, totalmente iluminado, trazendo-lhe uma cota de saúde, de equilíbrio. Essa luz permanece com você. Agora vamos pedir que um azul prateado à altura da nossa garganta, que vai nos beneficiar, lembrando que somos os únicos da criação
que temos o aparelho fonador. Com ele nós podemos orientar, esclarecer, levar alegria às pessoas. Cuida também, Senhor, das nossas tireoide e paratireoides, que aí estão essas glândulas tão importantes, dando-lhes cota de saúde. Na sequência, um róseo amoroso à altura do nosso coração vai nos envolver e vai fazer com que esse róseo se transforme em medicamento para o nosso aparelho cardiorrespiratório, dando-nos saúde, dando-nos equilíbrio no amor, no alto amor, de maneira que as pessoas que cheguem à nossa presença sejam tocados por uma energia diferenciada, de carinho, de amor sincero. Por fim, um verde brilhante, um verde esmeralda, vai à altura do nosso gástrico, nos envolver intensamente. Essa região é muito visitada por energias negativas, de espíritos que pela nossa invigilância se afiniza conosco, nos trazendo desconfortos, que precisaremos, com a ajuda da vibração, da oração e do passe, serem dissolvidas como são agora. Vai ajudando estômago, intestinos, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, órgãos reprodutores, todos, enfim, recebendo essa cota de saúde. Por fim, uma cúpula protetora nos envolve da cabeça aos pés. E se você tem alguém do seu convívio que precisa de uma energia amorosa, agora é a hora. Mentalize-os. Rogue por eles, que Jesus atenderá. Como eternos pedintes, ainda pedimos que possamos ser beneficiados pela água fluidificada. Se você não trouxe hoje uma garrafinha de água para seu uso pessoal, onde os espíritos vão magnetizar, fluidificar, colocar um medicamento espiritual que você precisa. Se você não o fez, faça hoje à noite antes de dormir. Primeiramente, lembre-se desse momento, desse ambiente tão favorável que estamos vivendo agora. Liguemo-nos imediatamente ao bem. Roguemos a Jesus que possa fluidificá-la e assim utilizá-la como se for e é um medicamento. Se você faz uso de medicamentos que o médico lhe indicou, procure ingeri-los, se for possível, com essa água magnetizada. Assim, agradecidos ao Caio, que ele possa retornar ao seu lar na paz, bem como todos nós. Vamos com Jesus dizendo e sentindo cada palavra. Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, sucumbir ante a tentação. Antes livra-nos da prática do mal. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Cuidado com a luz que vai ser acesa. Tem que ir embora, gente. Que pena, né? Leve o nosso abraço, nosso beijo no coração. Curtam a convivência com a família. Semana que vem estamos aqui. Bom retorno. De luz, paz e amor em Jesus.